porque o grafeno em breve conquistará o mundo. As pessoas obtêm combustível de qualquer coisa. A escassez de água na Terra chegou ao fim porque a água do oceano tornou-se potável. Os metais não enferrujam mais. As pessoas não precisam de lâmpadas elétricas, elas foram substituídas por papéis de parede brilhantes. Os humanos estão se tornando biônicos. Isso que estamos descrevendo não é o mais recente filme de ficção científica. É um futuro bastante provável e muito próximo, que se tornará possível graças a um maravilhoso material chamado grafeno. Mas a coisa mais surpreendente sobre este semi-metal do futuro é o fato de você poder produzi-lo em sua sala de estar. Nós lhe diremos como você pode fazer isso daqui a pouquinho, mas agora procure o botão vermelho inscrever-se e pressione-o. Isso levará você para o lado incrível da vida. Lá você será recebido por centenas de vídeos úteis e interessantes. Não hesite em dar uma badalada no sino de notificações também. É assim que nossos incríveis amigos ficam sabendo das atualizações diárias do canal. O que é o grafeno e por que ele é tão incrível? Uma das coisas que tornam o grafeno especial é que ele é o material mais fino que você pode imaginar. Ele tem apenas um átomo de espessura. Isso significa que esse material é matematicamente bidimensional. E você ainda pode segurar essa única camada de átomos em suas mãos. Isso não é incrível? Surpreendentemente, o grafeno não é uma substância única ou rara. Na verdade, ele tem a mesma estrutura de carbono que o grafite que você usa todos os dias quando desenha ou escreve com um lápis. Mas ao mesmo tempo, em 0,7 milímetro de grafite existem cerca de 3 milhões de camadas de grafeno. O Dr. Konstantin Novoselov e o professor André Jain descobriram esse material maravilhoso em 2004 na Universidade de Manchester. Eles estavam examinando a eficácia do grafite como um transistor. A história diz que o grafeno apareceu graças à fita adesiva. Depois que o professor Jain e o Dr. Novoselov colocaram essa fita em um pedaço de grafite, isolaram uma única camada no material. Isso os deixou com o grafeno. Em 2010, eles receberam um prêmio Nobel pela descoberta. O grafeno costumava ser incrivelmente caro de fabricar. Custava $1.100 para produzir grafeno suficiente para cobrir a cabeça de um alfinete. No entanto, já no final de 2015, você podia comprar 10 gramas de grafeno por $1.000. E devido aos métodos de produção otimizados, os especialistas esperam que o preço dessa substância diminua ainda mais, podendo eventualmente tornar-se tão baixo quanto o custo da matéria-prima grafite. O grafeno é incrivelmente elástico. Ele pode esticar até 25% do seu comprimento. Esse material também é muito rígido. Na verdade, é o material mais duro já conhecido, mais ainda que os diamantes, e isso diz muito. Efetivamente, nada menos que um elefante se balançando em um lápis afiado será capaz de perfurar o grafeno. Apesar de ser bidimensional, o grafeno ainda pode ser visto, e você nem precisa de um microscópio. Essa única camada de átomos é perfeitamente visível a olho nu. Mas uma coisa impressionante sobre o grafeno é a sua relação com a eletricidade. Esse material transporta a eletricidade com mais rapidez, precisão e eficiência do que qualquer outro material conhecido. A razão é que a densidade de corrente elétrica do grafeno é milhões e milhões de vezes melhor que a do cobre. Quanto à sua mobilidade intrínseca, é muito melhor que a do silício. Assim, os elétrons não têm resistência quando se movem através do grafeno. Como resultado, as pessoas podem usar potencialmente esse material para produzir baterias que terão 10 vezes a capacidade de retenção elétrica de qualquer coisa que temos hoje. Mas uma qualidade do grafeno que os cientistas acham extremamente interessante é que ele se expande quando resfriado e encolhe sob calor. Não há outros exemplos de materiais com propriedade semelhante. Todas as substâncias normais agem de maneira exatamente contrária. Elas se tornam maiores quando são aquecidas e menores quando são resfriadas. Por mais que você tente arduamente, não será capaz de espremer nem mesmo um único átomo de hélio através do grafeno. Isso faz desse semimetal o material mais impermeável já descoberto. Consequentemente, o grafeno pode funcionar como um detector de gás ideal. Ao mesmo tempo, enquanto os átomos têm dificuldades em passar pelo grafeno, não há nada mais simples para os elétrons. Segundo o professor Jain, essa característica torna esse material perfeito para a realização de experimentos em física quântica de alta velocidade.
O grafeno tem um enorme potencial. É provavelmente por isso que a União Europeia destinou 1,3 bilhão de dólares para uma pesquisa que deve durar uma década, de 2013 a 2023. Essa pesquisa destina-se a descobrir como o grafeno pode alterar princípios básicos dos setores de eletrônica, saúde, construção e energia. Como o grafeno pode ser usado? Existem inúmeros benefícios que esse material pode proporcionar à humanidade. Um elevador espacial. Essa ideia apareceu em 1979 em um romance de ficção científica de Sir Arthur Clarke chamado As Fontes do Paraíso. O elevador descrito no livro parecia uma torre com paredes finas como papel e um interior oco. Seus lados ficavam distantes 19 metros e sua altura chegava a 35.400 quilômetros. A ideia de tal elevador soa completamente estranha, mas se fosse construído, o espaço sideral se tornaria facilmente acessível. Até recentemente, o principal problema era encontrar materiais suficientemente leves e fortes para suportar tal elevador. No entanto, com a descoberta do grafeno, algo do gênero pode finalmente sair do papel. Água potável vinda do oceano. O grafeno pode ser a resposta para a crise de água que muitos países estão enfrentando. Se fizermos membranas a partir do grafeno, elas poderão deixar passar a água enquanto filtram o sal ao mesmo tempo. Isso seria uma revolução na tecnologia de dessalinização. Essas membranas também podem purificar a água. Na verdade, em 2018, cientistas da Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Austrália tornaram a água do mar potável após um único uso de uma forma particular de grafeno chamada Graphare. Don Hansel, um dos pesquisadores, disse que essa tecnologia pode deixar qualquer água potável, não importa quão suja ela seja. Armadura super forte. Uma camada de grafeno é inacreditavelmente forte. Você consegue imaginar o que poderíamos obter com 2 camadas desse material? Nada menos que uma armadura surpreendentemente forte. Pesquisadores da Georgia Tech demonstraram recentemente como 2 camadas de átomos de grafeno conseguiram permanecer intactas depois de cientistas tentarem perfurá-las com uma ponta de diamante. Cuidados com a saúde. Cientistas da Universidade de Illinois descobriram que o grafeno pode auxiliar na detecção de células cancerígenas no corpo. Pesquisadores da Universidade do Texas inventaram tatuagens temporárias usando grafeno. Essas tatuagens estão longe de ser uma simples decoração corporal. Elas são capazes de acompanhar os sinais vitais de uma pessoa, incluindo seu nível de hidratação e temperatura da pele. Recarregando gadgets. Novas baterias feitas com grafeno serão capazes de recarregar de forma extremamente rápida. Será possível que elas passem de vazias a cheias em apenas 15 minutos. Além do mais, poderão ser recarregadas mais de 3.500 vezes. Isso é bastante impressionante em comparação com uma bateria normal. Eu não consigo nem manter a carga do meu telefone por um dia. Telas flexíveis para smartphones. Se os produtores começarem a usar o grafeno na fabricação de gadgets, poderemos ter smartphones que podem ser dobrados em qualquer direção. Uma das principais propriedades do grafeno é a sua flexibilidade. Assim, usando a tecnologia desse material para a eletrônica, os aparelhos herdarão a mesma característica. Tênis de corrida para uma nova geração. Estes tênis de corrida já foram testados nos laboratórios da Universidade de Manchester. A diferença em relação a outros tênis de corrida está no fato de que suas solas de borracha são feitas com a adição de grafeno. Como resultado, eles são muito mais elásticos e mais fortes do que os com materiais mais comuns. Assim, esses sapatos durarão muito mais tempo. Papel de parede brilhante. O grafeno pode transformar as lâmpadas em algo do passado. Um papel de parede brilhante, fino, com tecnologia de eletrodos feitos de grafeno, fornecerá uma iluminação agradável e ajustável para as casas. Além disso, essa iluminação também será muito mais eficiente em termos energéticos do que as lâmpadas modernas. Um mundo sem ferrugem. Como já mencionamos, o grafeno é praticamente impermeável.
É por isso que um único revestimento de tinta à base de grafeno será capaz de evitar ferrugem e corrosão. Placas de cobre cobertas com essa tinta podem até mesmo ser usadas como recipientes para conter ácidos extremamente corrosivos. Tintura segura para o cabelo. O grafeno também pode ser usado na indústria da beleza. Será a alternativa perfeita para os corantes capilares atuais, dos quais a maioria ainda é tóxica e prejudicial aos cabelos. Em 2018, cientistas da Universidade Northwestern descobriram que o grafeno pode ser tão eficaz quanto as tintas para cabelos, sem necessitar de ingredientes moleculares tóxicos. Além disso, ao contrário de outros corantes capilares, o grafeno possui propriedades antibacterianas, de dissipação térmica e antiestáticas. Os especialistas pulverizaram um gel à base de óxido de grafeno em cabelos loiros e deixaram secar por 10 minutos. Os fios ficaram cobertos com um filme de grafeno que tinha apenas 2 microns de espessura. Todos os participantes relataram que a cor permaneceu mesmo após 30 lavagens. Você pode fazer grafeno em casa? Bem, você pode potencialmente fazer grafeno em casa, desde que tenha tempo e paciência suficientes. Serão necessários vários pedaços de fita adesiva e um grafite de lápis. Depois de depositar uma camada grossa de grafite em um pedaço de papel, use a fita adesiva para remover uma camada do grafite. Em seguida, use um segundo pedaço de fita adesiva para remover uma camada de grafite do primeiro pedaço de fita. O terceiro pedaço de fita adesiva vai descolar uma camada de grafite do segundo e assim por diante. Se você for paciente o suficiente, perceberá como as camadas de grafite se tornarão cada vez mais finas. No final, você deve acabar com uma única camada de grafite, que será o nosso grafeno bidimensional. Este método pode ser um pouco cansativo, mas ganhou um prêmio Nobel. Qual uso do grafeno você achou mais incrível? Você acredita que esse material vai mudar o futuro? Conte-nos nos comentários abaixo. E se você está sempre pronto para aprender algo novo e excitante, lembre-se de nos dar um joinha. Isso nos inspira a criar novos vídeos para tornar sua vida mais emocionante e incrível.